Galerinha do Instagram, vamos falar sobre as piores maneiras de utilizar remédio para emagrecer. As piores maneiras de usar remédio para emagrecer. Então o Instagram vai estar chamando a galera, Thaís, Plínio, Rosiane, Jusileia. Vamos conversar hoje sobre as piores maneiras de usar remédios para emagrecer. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo bem, a gente vai falar de sibutramina, vamos falar de orlistat, vamos falar da liraglutida, vamos falar um pouquinho de semaglutida, vamos falar de fluoxetina, vamos falar de topiramato. Oi, Keila! Que oi, melhor médica da minha vida. Oi, de Santarém. Tá em Santarém. Rosiane, Keila, Dr. William, Lu, Plínio. Vamos falar então, vamos lá, vamos contar para não faltar nenhum. Sibutramina, orlistat, liraglutida. Vamos falar de semaglutida. Vamos falar de fluoxetina, topiramato e bupropiona e lisdexanfetamina. Então tem 8 medicamentos que eu separei aqui para conversar com vocês sobre as piores maneiras de utilizar remédio para emagrecer. Quem tiver dúvidas ao longo, vai colocando aqui e pode também colocar aqui embaixo, onde tem um ponto de interrogação, você pode colocar a sua dúvida lá, que eu vou responder aqui. Então, assim, gente, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu recentemente, a Anvisa proibiu algumas substâncias, alguns suplementos e vendidos aí como emagrecedores, principalmente milagrosos, e misturas que não são aprovadas pela Anvisa, misturas às vezes de várias ervas diuréticas, Darina querida, várias ervas diuréticas, às vezes inibidores do apetite, excesso de fibras dietéticas mesmo, por casos de hepatite. E, coincidentemente, essa semana também atendi uma paciente com história de hepatite medicamentosa por uso de uma garrafada. Ela não sabe nem o que é. E para quem não é da região norte do país, para quem não é daqui do Pará, talvez não saiba o que é garrafada. Mas garrafada é uma mistura de diversas ervas que ela tomava todos os dias. E começou a se sentir mal, com enjoo. Começou a ter urticária, ela me relatou isso, começou a ter urticária pelo corpo todo, foi em vários dermatologistas, estava tomando corticoide e tudo, mas no final, um dos dermatologistas que ela foi falou assim, não, isso não é alérgico, isso não é também escabiose, tem alguma coisa na tua pele. E aí, você não tá tomando nada, nenhum suplemento, nenhuma erva, nenhum nada. Aí ela falou, não, tô tomando uma garrafada. E daí, quando ela foi fazer o exame de sangue, tava com TJ, TGP em 700, assim, tava com uma hepatite valendo. E isso realmente, gente, acontece na nossa prática, a gente vê hepatite medicamentosa e hepatite por excesso, né, de erva, de garrafada, de medicamento, a gente chama de blend. Blends são misturas de várias ervas que você nem sabe o que tem ali. Então, sem dúvida nenhuma, uma das piores maneiras que você pode ter de tomar qualquer tipo de medicamento, né, para emagrecer é você usar coisas sem supervisão médica, sem supervisão de um profissional de saúde, mas digo sem supervisão médica, sem você fazer um check-up para saber se você tem ureia, creatina normal, função renal normal, se a sua função tireoidiana está normal. Antes de, por exemplo, submeter o seu organismo a jejum de muitas horas, ver se sua tireoide está funcionando bem, ver os seus níveis de vitamina D. Então, por exemplo, fazer dieta, pensar em emagrecimento sem orientação de um médico, sem fazer um check-up de exames metabólicos, de exames hormonais, né, avaliar os nutrientes no seu corpo, avaliar a qualidade da sua alimentação, sem dúvida é a pior maneira de você começar a emagrecer. Quando você tenta começar a emagrecer pela ponta do iceberg, ou seja, pelo suplemento, pela erva, pela garrafada, pelo medicamento, você está deixando todo o resto que está embaixo
dessa pirâmide de lado. E a gente sabe que uma das piores maneiras de emagrecer é você não trocar o seu hábito alimentar. Então eu vou começar falando aqui também da sibutramina. Eu falo muito na mentoria para as minhas alunas do Vem, do Você Eternamente Magra, falo sobre alguns trabalhos, mas eu vou destacar um que ele comparou grupos, né, de pessoas que utilizavam somente a sibutramina para o emagrecimento, e olha que esses trabalhos não avaliavam a qualidade desse emagrecimento, porque perder peso na balança é uma coisa, perder gordura corporal é outra completamente diferente. Mas usavam sibutramina e tinha uma perda de peso em torno de 3 quilos. Outro grupo de pacientes que fazia só dieta, atividade física, perdia em torno de 4 quilos, 3, 4 quilos. E o grupo que fazia a sibutramina associada à dieta e atividade física era o que tinha melhor resultado. Então, na verdade, a medicação não exclui a necessidade de você fazer a dieta e o exercício. Pelo contrário, somente complementa. Mas o que eu quero falar para vocês sobre a serotonina, que bloqueia a recaptação da noradrenalina e da serotonina lá no sistema nervoso central, levando a uma redução da ingestão alimentar. Então, é uma medicação de ação no sistema nervoso central que mexe com o que? A gente chama de neurotransmissores. E se eu quero fazer um aumento natural desses neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, eu preciso de atividade física, uma coisa que dê aquela sensação de bem-estar, de prazer. Eu preciso ter um intestino saudável. Então eu falo assim, eu falo 2 horas na mentoria só sobre saúde intestinal. E eu mostro direitinho os artigos da Nature, onde o indivíduo que faz cocô todos os dias e o indivíduo que não faz cocô todos os dias. Então a gente já tem essa mudança de padrão de evacuação, está relacionado a diferentes padrões de alimentação. Então quando a gente fala em serotonina, não é só dar um antidepressivo, não é só dar uma sibutramina para inibir o apetite, é saber o porquê. Qual é o ponto da alimentação que está errada desse paciente? Por que ele não está produzindo serotonina adequadamente lá no intestino dele? Porque é um intestino que provavelmente está inflamado. É um intestino que está com as tight junctions. Eu sou tão fã de cocô que eu tenho um lá no consultório e tenho um aqui. Esse aqui é o unicórnio. Então, e está com as tight junctions meio abertas. Então, a gente chama de leaky gut, vazamento. Ariane, vazamento, tá muito fácil de patógenos entrarem, de coisas que dão alergia, inflamação, que ativam o sistema imunológico. Então, assim, lá no intestino tem muita coisa relacionada à serotonina. 95% da nossa serotonina é fabricada no intestino saudável. E o intestino, ele gosta de alimentos crus, né? Fruta, verdura, legume, eu sempre falo isso aqui. Mas a sibutramina, então, ela seria um medicamento que atuaria justamente ali, nessa recaptação da noradrenalina e na serotonina. O trabalho principal, que é o estudo STORM, S de sibutramina, a Trial of Obesity Reduction and Maintenance. Então, foi um trabalho chamado STORM, que investigou o uso de sibutramina tanto para manutenção da perda de peso, quanto para perda de peso em si, usando 10 miligramas por dia, associado a um déficit calórico. Então, veja bem, até o estudo que comprovou a eficácia da sibutramina como um coadjuvante na perda de peso, ela combinou o uso da sibutramina com um déficit calórico de 600 calorias. Então, não existe mágica, porque nenhum procedimento cirúrgico, nenhum medicamento, nenhum procedimento endoscópico, balão, nada, não vai substituir, resolver um erro alimentar. O Vitor está perguntando aqui, quem é operado de bariátrica produz menos serotonina? Não, porque seu intestino é desviado, né? Tem o Y lá, mas tem os enterócitos, continua tendo os enterócitos. Então, eles continuam produzindo a serotonina, tá bom? Só tem que ter muito cuidado, por exemplo, com bebida alcoólica, gente, com refrigerante, com conservante, acidulante, espessante, adoçante artificial, porque, e principalmente o pH do refrigerante, quando ele entra, e principalmente no bariátrico, que já vai direto ali, aquele pH extremamente ácido,
ele vai, vou falar uma palavra bem leiga, que ele vai meio que corroendo as vilosidades do intestino, vai inflamando. E em relação à inflamação, cada pessoa vai ter uma tendência ou um alimento, um grupo de alimentos mais inflamatório. Aquele negócio de todo mundo pode ou não pode leite, não existe isso. Primeira coisa, você tem que fazer um exame para saber se a pessoa é tolerante ou não é intolerante. Pode ou não pode a caseína? Existe exame para ver se tem alergia ou não à caseína. Intolerância à proteína do leite de vaca. Existe a soja, existe a crustáceo, existe a amendoim. Então, cada pessoa vai ter um grupo de alimentos que tem mais ou não, que tem mais ou menos reação inflamatória. Então, o uso da sibutramina nesse estudo, para vocês terem uma ideia, os pacientes tiveram uma perda de peso usando 10 miligramas de sibutramina, eles tiveram uma perda de peso 43% maior em relação ao grupo placebo. Ou seja, realmente, a medicação ela funciona quando associada a um plano alimentar e um plano de déficit calórico e atividade física. Mas muitas vezes, o que acontece com as pessoas? Eu quero perder um pezinho aqui. Vou pedir para alguém me prescrever uma sibutramina. Aí usa sem ir ao nutricionista, fazer um plano alimentar. Não faz atividade física todos os dias e usa a sibutramina só para inibir o apetite. E muitas vezes a pessoa tem aquela dieta extremamente errada, pobre em nutrientes, que fica mais pobre ainda. E aí no processo de emagrecimento ela perde massa muscular e água. E daí em um mês ela perde 5 quilos, mas não aguenta os efeitos colaterais da sibutramina, que são tremor de extremidades, insônia, irritabilidade, boca seca, constipação. Tudo isso acontece, são efeitos colaterais que podem acontecer com a sibutramina. Então, esses efeitos colaterais, a pessoa não aguenta e aí ela descontinua a medicação e quando o apetite volta ao normal, ela ganha todo o peso que perdeu com a sibutramina e um pouco mais. Porque ela rapidamente recupera aquilo que ela desidratou e ainda ganha gordura. Então, no processo de emagrecimento, somente utilizando a sibutramina, sem estar associado à alimentação, à atividade física e à correção das deficiências nutricionais e das doenças metabólicas, da função tireoidiana, vitamina D, hormônios, essa perda de peso geralmente ela vem às custas de massa magra e água. Mas quando a pessoa ganha, ela ganha gordura. Então por isso que cada vez vai ficando com mais flacidez. E pra gente que é mulher, a gente precisa ter muito cuidado com processos de emagrecimento sem orientação, porque esse emagrecimento ele vem com flacidez. Aí a gente fala, o que eu faço para flacidez, doutora? Meu Deus, eu tomo colágeno. O que eu faço? A flacidez é o processo de você emagrecer sem ganhar massa muscular. E daí você fica com aquela flacidez. Né? Além de outros casos, óbvio, cada caso é um caso, mas o caso de múltiplas gestações onde ganhou muito peso, a pele esticou muito, volta com mais flacidez. Mas o mais importante, por exemplo, falando de gravidez, é ganhar pouco peso. Eu geralmente recomendo para os meus pacientes até 10 quilos de ganho de peso numa gravidez, em média 1 quilo por mês e mais 1 quilinho ali extra, tá? É o peso que eu gosto de recomendar para as grávidas que eu acompanho. Então, uma gestação saudável, sem risco de parto prematuro, de descolamento de placenta, de hipertensão, doença hipertensiva específica da gravidez, de diabetes gestacional, de ter um bebê com imprinting metabólico, né? Um bebê com uma programação metabólica ruim. Então, geralmente, eu recomendo para as minhas grávidas que elas ganhem no máximo 10 quilos. Costumo sugerir 3 consultas, uma no primeiro trimestre, onde não tem necessidade nenhuma de aumento de caloria, mas sim de micronutrientes e principalmente o metilfolato, né? E tratar a anemia, a vitamina D, o magnésio, o iodo da paciente. Uma consulta no segundo trimestre para fazer essa avaliação de peso, avaliação metabólica, de diabetes gestacional, se não tem infecção urinária, acompanhar os nutrientes, aumentar um pouquinho a caloria. No segundo trimestre, a gente geralmente aumenta um pouco a caloria, em torno de 200 calorias
por dia, principalmente à base de proteína, porque vai formar lá um esqueleto e músculo, cérebro, onde é muito importante, né, o ômega 3 para ajudar nessa formação de tecido cerebral, que é um tecido gorduroso e rico em DHA. Então, o ômega 3, falo de o aumento do ferro, porque vai dando aquela anemia específica da gravidez, o cálcio, tudo isso. E no terceiro trimestre, a última consulta para também controlar o peso, diminuir o edema e já dar algumas orientações em relação à fase de amamentação e tudo. Eu tenho uma paciente que eu acompanho há muito tempo, há uns 2 anos, que o segundo filho dela, ela praticamente saiu da maternidade e foi pro meu consultório, porque ela, infelizmente, ela tinha ganho mais peso do que o normal e tudo, com uns 15 dias de parto. Eu falei, nossa, vamos se ajeitar aqui. Tem muita coisa que mesmo uma mulher num puerpério recente consegue fazer com uma boa orientação de um nutricionista ou de um médico em relação a ajustes no cardápio alimentar, suplementação que pode ser utilizada que não vai prejudicar o bebê e principalmente manter todos os suplementos que estava usando durante a gravidez. Beleza, mas isso tudo que eu falei, tava falando só da sibutramina para vocês, que não vale a pena, é um erro utilizar sibutramina sem você estar cumprindo um plano alimentar hipocalórico, hiperproteico, sem estar fazendo atividade física, sem fazer um check-up de exame de sangue para saber como é que estão os seus hormônios e os seus nutrientes, a sua parte metabólica, o seu perfil glicêmico, tá? Não adianta alguém que tem, por exemplo, a glicemia lá em cima, a insulina lá em cima e todo dia acorda e come pão, come macarrão, farinha, açúcar, pizza, sorvete e acha que tomar sibutramina vai resolver. Tem que começar a mudar um pouco a cabeça. Oi, Zé, querido! Vamos falar agora um pouco do Orlistat, que uma das piores maneiras da gente utilizar remédio para emagrecer é, como eu falei, vou repetir, utilizar a medicação que a vizinha está usando, que a colega da academia está usando, sem orientação profissional. Quando você tem orientação de um médico, ele vai te dizer, Orlistat é uma medicação que inibe as lipases no intestino. Lipase é uma enzima que quebra a molécula, que digere, quebra a molécula para ela conseguir ser absorvida. Então, quando o Orlistat inibe a lipase, se liga, inibe a lipase, então não tem uma digestão absoluta das gorduras e, consequentemente, ela não consegue ser absorvida. Isso vai gerar um impacto uma redução da absorção em torno de 30% das gorduras daquela refeição, certo? Você ingere junto com a refeição em torno de 30%. O que acontece? Muitas vezes o paciente já tem uma redução, uma deficiência de vitamina D, por exemplo. E o uso do Orlistat, ele reduz a absorção das vitaminas lipossolúveis. Doutora Carol, por favor, traduz isso aí. As vitaminas lipossolúveis são 4. A vitamina A, D, E e a K. Essas vitaminas precisam de... Obrigada, Patrícia, querida, pelo selo, e pelo apoio. Ela é maravilhosa. Deixa eu dar um aceno aqui para essa querida. E aí, gente, manda aí um aviãozinho que a gente vai falar ainda sobre tanta coisa. Falei de sibutramina, tô falando agora de Orlistat. Então, as 4 vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K2. Essas vitaminas, elas precisam da gordura para ser absorvidas. Então, se você tem uma deficiência de vitamina D, que é tão importante para o metabolismo, para a saúde cerebral, para a saúde cardiovascular, para a saúde óssea, para a recuperação do músculo depois do exercício, para a imunidade, olha só a importância da vitamina D. Se você tem um nível de vitamina D muito baixo, você só tem vitamina D suficiente para fazer o principal papel dela, que é a saúde óssea, que é aumentar a absorção de cálcio lá no intestino e levar esse cálcio junto com a vitamina K2, o magnésio, lá para a matriz óssea. Então, mais uma vez eu também vou fazer o adendo das grávidas. As grávidas precisam de altos níveis de vitamina D. Elas vão formar um esqueleto dentro do útero, um novo esqueleto, um novo ser humano. Da onde vocês acham que sai esse cálcio que forma o esqueleto de um bebezinho? É da mãe, a única fonte de nutrição de um feto
é a mãe. Então, ou ela come o que tem que comer, ou ela suplementa o que tem que suplementar, ou ela tem, além disso, tem que ter a vitamina D alta para poder aumentar a absorção desse cálcio lá no intestino, para levar esse cálcio para a matriz óssea do bebê, para transportar, fazer esses transportes. Se não tiver essa alimentação, essa suplementação, essa absorção, vai haver um desgaste da massa óssea materna, provavelmente, para que o organismo forme o bebê. Então, tem que fazer essas suplementações. E aí, quando o paciente faz uso de Orlistat, voltando para o Orlistat, né, tem essa redução da absorção da vitamina A, D, E e K2, importantíssimas para a saúde óssea, cerebral, cardiovascular, metabólica, muscular. A Keila está perguntando para bariátrica, quando estiver grávida, aumenta mais que uma pessoa normal? Quanto a vitamina D? Sempre o maior problema do paciente bariátrico em relação à vitamina D e aos nutrientes é principalmente a via de reposição. Porque se um paciente não bariátrico, é muito fácil de fazer reposição pela via oral. Já o paciente bariátrico tem que fazer sublingual, tem que fazer mastigável, né? Sublingual, gotinha, tem que fazer intramuscular, tem que fazer injeção. Mas tem que manter sempre uma vitamina D alta, ali em torno de 50, né? Para maior performance metabólica, para saúde metabólica, para evitar o desgaste ósseo. Então, quando tiver grávido, o que eu geralmente faço é aumentar a reposição diária. Geralmente eu faço uma injetável, né, a cada trimestre. Paciente bariátrico, eu faço uma ampola de vitamina D injetável a cada trimestre e faço via oral todo dia uma dosezinha bem baixinha de manutenção. O mais importante é não deixar a vitamina D baixa em nenhum ser humano, mas principalmente numa paciente pós-bariátrica e principalmente paciente gestante, porque isso aí vai ser importante para todo o metabolismo do bebê. Então, assim, não esquecer dos efeitos colaterais. Gente, se medicação não tivesse efeito colateral, vocês acham que o mundo ia estar obeso? Né? 50% do brasileiro está com sobrepeso, sendo que 20% está com obesidade. Se vocês acham que se essa medicação resolvesse, o povo ia estar com sobrepeso ou obeso desse jeito? Então, assim, ninguém aguenta geralmente os efeitos colaterais dessas medicações. E os principais efeitos colaterais do Orlistat são principalmente eu digo que é o peido melecado, né? É o peido melecado. Chama-se, na linguagem técnica, esteatorreia. Essa esteatorreia são as fezes mais amolecidas, saindo gordura nas fezes, que fica boiando em cima do vaso, aquelas gotinhas de gordura. E quando a pessoa tem a vontade de soltar um pum, aquele pum já sai com gordura, gotículas de gordura. Então a pessoa passa vergonha na festa, certo? Então tem que ter muito cuidado, principalmente quando ela faz um exagero alimentar e tenta compensar esse exagero alimentar com a medicação. Depois nós temos a vitamina A, D, E, K2, beleza. Quem é que pode se dar bem com uma dose baixa de Orlistat, doutora? Quem tem constipação, porque daí essa gordurinha vai acabar lubrificando um pouco mais as fezes e melhorando um pouco da constipação. Mesmo assim, eu acho a dose do Orlistat que vende na farmácia comum, né? Eu acho uma dose muito alta, geralmente dá muito efeito colateral. Não costumo prescrever, a não ser que seja um caso muito específico de alguém que tenha muita constipação. Porém, sempre prescrevo assim, longe do período que a pessoa toma o seu suplemento de vitamina D. Então, se toma, eu geralmente falo, vai usar suplemento de vitamina D, usa suplemento de vitamina D pela manhã, certo? Depois do café da manhã, por exemplo. E aí vai tomar o Orlistat lá para, tipo, uma vez ao dia, depois do lanche da tarde, depois do jantar, entendeu? Para poder não concorrer com o outro, tá? Eles são antagônicos. Então, muito cuidado com doses muito altas, com efeito colateral, com redução de absorção de vitamina A, D, E e K2. Então, por isso que eu digo, quem vai saber disso é o médico.
É o médico que trata com remédio, né? Mas esses remédios, eles têm que ser muito bem indicados. Tem que ser colocadas as cartas na mesa para o paciente. Olha, as cartas estão na mesa aqui. Tenho essa opção, os prós e os contras são esses. Então, assim, eu sempre digo, doença ruim, tratamento ruim. A obesidade é uma doença ruim. É uma doença multifatorial, que a gente tem que atacar multifatorial. Por várias frentes. E assim, e o tratamento medicamentoso também não vai ser o mais agradável do mundo, né? Tratar a obesidade não é dar um passeio no parque. Tratar a obesidade é difícil. Então, por isso a gente realmente, às vezes, tem que usar todas as armas que a gente tem no nosso arsenal. Mas muitas vezes não todas de uma vez só. Que é o que aconteceu, eu acho, também com o caso da cantora que morreu e tudo. Porque eram muitas medicações. Eu sempre digo que a gente pode usar suplementos naturais para adequar várias coisas dos pacientes, mas evitar a polimedicação. Múltiplos medicamentos, um tarja preta, um tarja vermelha, um outro medicamento para isso, um para o colesterol, um para o triglicerídeo, um para o diabetes, e um para emagrecer, outro para inibir o apetite, outro para isso. Então, outro para aumentar a concentração. Então, fica tudo muito bagunçado. A gente pode usar vários itens na prescrição, mas um para suplementar os micronutrientes que estão deficientes, um outro suplemento para melhorar a performance no exercício, um suplemento seguro, um outro suplemento para melhorar a função intestinal, uma outra fórmula mais natural para ajustar a qualidade de sono, né, uma reposição hormonal. Eu sempre falo dos cinco pilares, né, da saúde, do emagrecimento, sempre falo esses 5 pilares: a alimentação, exercício físico, a saúde intestinal, a saúde do sono, a saúde hormonal. Então, podemos usar suplementos naturais, mas deixar os medicamentos para eles serem um só. Eu nunca passo mais do que um medicamento, uma escolha assertiva para aquele doente. A Tayana tá falando, sobrecarrega demais o organismo, tudo isso de remédio, em qualquer situação. Exatamente. Às vezes a pessoa... Gente, essa semana toda eu peguei só essa semana eu peguei 3 pacientes usando múltiplas medicações para depressão e insônia. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Aí vamos lá. O que é a liraglutida? A liraglutida é o famoso Saxenda. São as canetinhas. Eu esqueci, eu tenho lá no consultório, já fiz até um vídeo, tem no feed para vocês, no IGTV, que eu fiz um vídeo no IGTV sobre o Ozempic. Mas assim, o Ozempic é a semaglutida e o Saxenda é a liraglutida. O Saxenda e o Ozempic, eles são análogos do GLP-1. O GLP-1 é Glucagon-like peptídeo 1. Glucagon-like peptídeo 1. Ele é um enterormônio fabricado lá no nosso intestino distal. Eu não sei se vocês sabem, mas foi com a cirurgia bariátrica que começamos a estudar que tinha alguma coisa no intestino que, quando fazia a cirurgia bariátrica lá, aquele corte, aquele desvio no intestino, o paciente, antes de perder peso, já melhorava do diabetes. Antigamente a gente achava assim, o paciente melhorou do diabetes porque ele perdeu peso. Só que quando eu operava esses pacientes de cirurgia bariátrica, tinha acabado de fazer a bariátrica e, antes de perder peso, na mesma internação, ou então na mesma semana, já estava sem precisar tomar o remédio para diabetes, estava fazendo hipoglicemia, curado do diabetes. Então começaram a estudar os efeitos da cirurgia e o que o nosso intestino estava produzindo, que estava acontecendo isso, uma melhora da resistência periférica à insulina, uma melhora da glicemia. E aí descobriram o GLP-1, o Glucagon-like peptídeo 1. Esse GLP-1, nós produzimos na presença de fibras lá no intestino. Então, quando tem muita fibra chegando lá, alimentos mal digeridos, ainda em bolo, principalmente as fibras, quando elas chegam no intestino distal, elas estimulam a produção desse GLP-1, a liberação desse GLP-1, que vai lá no hipotálamo dar uma sinalizada na saciedade. Então, por isso que eu falo, quer um Ozempic natural? Quer um Saxenda natural? Come um pratão de salada antes de fazer suas refeições. Toma um suco verde sem estar coado de manhã. Come um pratão de salada antes do almoço.
come um pratão de salada também antes do jantar, entendeu? Então faça refeições ricas em fibras. Faz uma vitamina de tarde que tenha uma fruta, um whey protein e aveia, farelo de aveia. De manhã tá com muita pressa, não quer comer ovo, enjoou de ovo. Bate uma fruta com whey protein e farelo de aveia. Então o farelo de aveia, a chia, a linhaça, mas também as frutas, as verduras, os legumes crus, essas fibras fazem com que o nosso corpo libere mais GLP-1 e sinalize logo a saciedade. O que aconteceu é que a indústria farmacêutica pegou essa molécula, imitou essa molécula dentro do laboratório e colocou essa molécula ali em forma de canetinha para uso subcutâneo. E por isso chama análogo. O análogo é igual. Análogo ao GLP-1, ou seja, é uma molécula que a indústria fez igualzinha ao que a gente tem. É extremamente bem estudado, liberado. Então, uma droga segura, uma droga que funciona. Uma das minha classe de drogas assim preferidas para utilizar em alguns momentos específicos e para pessoas específicas. Mas eu já recebi no meu consultório muito paciente que não aguentou o efeito colateral, que não soube como lidar com o efeito colateral, que não teve o resultado esperado, e principalmente pacientes que não eram diabéticos, pacientes que não eram obesos e que estavam usando para efeito estético, para controlar a compulsão alimentar, que é um uso off-label. Só que tem algumas dicas de ouro para isso, né? Não é assim, eu vou comprar, porque o remédio, gente, você compra na farmácia, por incrível que pareça, infelizmente, você compra o remédio na farmácia sem prescrição médica, sem receita, infelizmente. Então, o uso, as pessoas estão abusando do uso e não estão conseguindo resultado mesmo assim. Por quê? Porque não trata aqui, não trata a cabeça. Por quê? Porque a pessoa para de comer, mas não faz exercício, não ganha massa muscular, não aumenta a sua taxa metabólica basal. Então a pessoa vai perdendo músculo, o metabolismo vai ficando mais lento, né? A taxa metabólica basal vai baixando. Então, mesmo que ela coma pouco, ela gasta muito pouco. Então, continua no 0 a 0, não perde peso. Ela perde naquele início, mas depois para de perder, estagna. É o que a gente chama de efeito platô. Na verdade, é uma adaptação metabólica do organismo, porque se perdeu o músculo, baixou a taxa metabólica, não está gastando muito. Então, mesmo que a pessoa esteja comendo pouco, ela gasta pouco, não vai perder, entendeu? Então, muitas vezes é mais interessante você fazer um trabalho de ganho de massa muscular para aumentar a taxa metabólica basal, para aí sim aumentar o gasto calórico e essa gordura queimar dentro do músculo. Então, assim, tem que ter... Eu sempre digo para o paciente, na primeira consulta, vamos fazer a fundação do teu processo de emagrecimento. Você vai... A pessoa nunca pesou uma marmita, nunca andou de marmita, nunca passou um final de semana sem beber, nunca cortou o açúcar do cafezinho e ela acha que o remédio vai fazer um efeito. Não vai fazer. A pior maneira de você usar um remédio para emagrecer é não estar disposto a mudar os seus hábitos. É achar que você vai comprar uma canetinha, que é mais fácil comprar uma canetinha e se aplicar do que você parar de colocar açúcar no café. Do que levantar todos os dias, né, 5h30 da manhã e ir para academia, né, no horário que dá. Do que no final de semana dizer não para aquele drink. Então, o processo de emagrecimento é muito mais sobre abdicar de certos prazeres imediatos, momentâneos, para ter o prazer para ter o prazer, né, lá na frente. Então, eu falei da liraglutida, falei da semaglutida. Qual é a diferença entre eles dois? A liraglutida, que é o Saxenda, é o uso diário. Então, a meia-vida é em torno de 8 horas, 12 horas. O uso é todos os dias. E a gente consegue ir usando pequenas doses e aumentando ao longo do tempo conforme a tolerância do paciente. Já a semaglutida, que é o Ozempic, o uso é semanal. Alguns profissionais têm quebrado essa dose e tudo. Sou um pouco contra, porque se é para quebrar a dose, o Saxenda que é mais barato, né? Enfim, aí cada profissional vai conversar diretamente com o paciente, mostrando os prós, os contras, os efeitos colaterais, as náuseas, os vômitos, o enjoo, de que forma passar por essa fase de efeito colateral e principalmente qual a melhor alimentação para se manter durante o uso da medicação.
baixa energia, dá constipação, dá prisão de ventre. Então, olha, a Patrícia, graças a Deus, não consegue mais tomar café com açúcar. Alguns outros medicamentos, gente, são usados de maneira off-label. O que é off-label, doutora? Label é bula. Off-label é fora da bula. Então, alguns medicamentos estão fora da bula, mas são utilizados muitas vezes como coadjuvantes no tratamento da obesidade. E a gente precisa ter muito cuidado ao utilizá-los. Por exemplo, a fluoxetina é um medicamento off-label. Por quê? Muita gente come demais por ansiedade. Então, como a fluoxetina é um inibidor da recaptação da serotonina, usado para tratar depressão, usado para tratar a obesidade, como eu falo sempre para vocês, existem momentos na vida. E muitas vezes a pessoa está passando por um momento de tristeza. Perdeu alguém querido, passou por uma separação, está com um familiar doente, perdeu o emprego, está com problema financeiro, sofreu abuso. Então, assim, a pessoa está passando por um momento de tristeza. A gente precisa aprender a diferenciar o que é passar por um momento de tristeza do que é ter uma doença para o resto da vida. Então, quem não assistiu, depois assiste meus stories, que eu falei sobre a questão do luto, falei sobre a minha experiência com Deus em Israel, no túmulo de Jesus, de como a gente aprender também aprender com Jesus, como superar algumas... a questão do luto, da morte, da dor, enfim, aí vocês assistam meus stories, depois se vocês pedirem, eu vou deixar gravado lá no feed. Mas assim, então o uso de alguns antidepressivos, eles são utilizados de maneira off-label, ou seja, fora de bula, para o emagrecimento. Mas a gente tem que ter muito cuidado também com os efeitos colaterais. A pessoa fica mais sonolenta, reduz a energia, dá mais constipação, a redução da libido, o ganho de peso. Então tem que ter cuidado com esses efeitos colaterais, tá? Redução de libido, ganho de peso, constipação, insônia. Então aí às vezes vai vindo uma coisa atrás da outra porque você entrou com remédio para depressão. Aí começou o tremor, aí dá um outro calmante, aí começou a insônia, aí dá um outro para insônia, aí começou a ganhar peso, aí tu coloca mais um remédio pro peso, aí você faz o exame de sangue, aí tem mais o colesterol alto, aí dá mais um pro colesterol, aí a pessoa tá ganhando peso, aumenta a pressão arterial, aí dá mais o remédio da pressão. Quando você vê, eu pego na clínica de paciente com 8, 9, 10 remédios, tarja vermelha, tarja preta, e com uma qualidade de vida zero, qualidade de vida lá embaixo. Acorda cansada, dorme cansada, passa o dia cansada, não tem libido, não tem energia para brincar com o filho. E é para isso que nós estamos aqui na internet. Então, assim, se essa semana eu atendi 3 pacientes com depressão, com ansiedade, que tudo começou com luto, e eu tive uma experiência que eu pude ajudá-los, quando eu ajudei o terceiro, caiu a ficha assim, eu tenho que falar sobre isso na internet. Porque se eu pude ajudar 3 pessoas com as minhas palavras, na internet eu consigo ajudar 20, consigo ajudar 300, consigo ajudar 3.000 pessoas em 24 horas, que é uma média da quantidade de pessoas que assistem meus stories. São as 3.000 pessoas, às vezes bate até um pouco mais. Então, essas 3.000 pessoas muitas vezes não vão conseguir estar comigo dentro do consultório, pagar uma consulta, fazer todos os exames, mas o que eu puder entregar de uma palavra de apoio, de uma palavra de esperança de que aquilo é uma fase, que a pessoa não deve se entregar para um diagnóstico de depressão pro resto da vida, por causa de um acontecimento, por causa de um luto que a gente sabe que dói, a gente sabe que é sofrido. A gente sabe que o medicamento ele pode ajudar numa fase, mas você tem que saber que aquilo é uma fase e você tem que buscar a cura, a cura real durante o processo de tratamento. E vamos falar de... quero falar, gente, meu tempo tá chegando aqui, mas eu vou falar pra vocês sobre a lisdexanfetamina. A lisdexanfetamina é o Venvance. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Venvance. Venvance é uma medicação, é uma anfetamina, tá? É uma destroanfetamina que inibe a recaptação da dopamina, tá? E da noradrenalina. Ou seja, é um estimulante do sistema nervoso central. A Patrícia tá falando que a senhora, ajudou
Tomo remédio, mas já tive redução da dose e tenho certeza que vou ficar livre. Ah, com certeza vai, Paty, vai sim. Então, o Venvance, que é a lisdexanfetamina, é uma anfetamina, é um estimulante do sistema nervoso central, mexe com o neurotransmissor. Então, sempre que a gente for pensar que vai mexer com o neurotransmissor, tem que pensar que é preciso atividade física, é preciso alimentação saudável, cuidar da microbiota, a gente chama de psiquiatria nutricional, cuidar da microbiota, usar os psicobióticos, ver o triptofano, ver a serotonina. Então, ver o estilo de vida, fatores genéticos também, fatores familiares. Tudo isso tem que ser avaliado dentro de um paciente que busca emagrecimento. Então, na verdade, até como alguém falou aqui, a Lu falou que o Venvance, né, é usado para TDAH, que é o transtorno de déficit de hiperatividade e atenção. Então, geralmente são crianças com TDAH, transtorno de déficit de hiperatividade e tal, e atenção. E essas crianças podem utilizar tanto a Ritalina quanto o Venvance para melhorar a concentração, melhorar o aprendizado na escola e tudo. E como um uso off-label ali tem sido utilizado em adultos para tratar compulsão alimentar. Então, só tem que ter muito cuidado, porque muitos pacientes já têm uma ansiedade, já têm uma insônia, e como é uma anfetamina, isso às vezes piora a ansiedade, piora a insônia, em troco de uma redução de compulsão alimentar. Mas assim, quando eu falo de compulsão alimentar, a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? Se o paciente consegue comer as porções determinadas, quantas vezes ao dia que ele tem esses episódios de não conseguir controlar o que está comendo, o que não. Se o paciente tem realmente estudo para saber se ele foi treinado a fazer boas escolhas, a questão do aumento dos neurotransmissores, de que forma fazer isso de uma forma mais natural possível, saber dos efeitos colaterais, tudo que for começar com a dose mínima para saber se aquele organismo vai se acostumar. Ter o telefone do seu médico para contactar sobre qualquer intercorrência. Então, eu digo que emagrecimento é igual a um jogo de tênis. O paciente joga a bola aqui com um monte de problema, eu devolvo várias soluções, né? Devolvo o meu protocolo, minha sugestão, meu receituário, minhas sugestões de mudança na alimentação, né, de mudanças para melhor, que geralmente são, gente, tirar industrializado, tirar farinha branca, tirar açúcar, tirar refrigerante. Por incrível que pareça, tem paciente que vai no consultório que ainda não tirou açúcar da vida, que ainda não tirou refrigerante da vida, que bebe quinta, sexta, sábado, domingo. Então, esse tipo de orientação que eu vou dando, eu não preciso esperar o paciente ir no nutricionista para lhe dar. Essa primeira orientação do que deve ser feito ali, eu mesma dou, né? Mas para ir para fazer o plano todo calculadinho, tudo, vai na Débora, né? Que atende ali do meu lado. Então, você veio comigo hoje, vai fazendo isso, depois você marca com a Débora e ela vai fazer, mas principalmente quando você já tiver o quê? Treinando com assiduidade, para a Débora ver o que você vai comer antes do treino, o que você vai comer depois do treino, né? O que vai melhorar a tua performance, o que vai te ajudar ainda mais a esculpir o seu corpo, né? Porque muitas vezes o paciente chega comigo doente. Dessa doença eu preciso levar ele para a saúde. Da saúde ele vai querer mais performance e depois também mais longevidade. Porque ter saúde é muito mais do que ter um físico legal. Mas ter saúde, a gente está falando de saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Essa é a verdadeira saúde. Quando a gente, né, tem uma saúde espiritual, tem uma crença que nos alimenta. Eu digo que pro ateu ele é o poder do subconsciente, né? Quando a gente conversa com a gente mesmo, ouve alguma coisa no coração, pro cristão é Deus falando com a gente. Pro ateu é o próprio subconsciente. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. E então saúde é isso, saúde mental, emocional, saúde espiritual e a saúde física. E muitas vezes o físico, aquele físico que está 10 quilos acima do peso, ele é só um reflexo de um mental, emocional e espiritual que está descalibrado. E é isso que a gente faz lá no consultório, ajuda a encaixar essas 4 saúdes. Então, falei para vocês dos medicamentos, gente, para não ficar muito longa a live.
Espero que vocês tenham gostado. Quem não puder ter assistido, assista depois. Eu vou deixar gravado, tá? Pelo menos umas 24 horas. Acho importante vocês terem noção dos perigos que são esses medicamentos, tomar eles sem acompanhamento médico, sem fazer um check-up, sem estar cuidando do que você está colocando na sua boca, tá? Sem realizar o autocuidado. Nosso autocuidado começa na escolha do alimento, começa da gente fazer o exercício físico pra gente ter o boom da dopamina, da serotonina, da adrenalina, tudo. Às vezes é chato ir, eu não quero ir, tô com preguiça, quero ficar com meu marido abraçada, quero ficar com meu filho, mas a gente tem que acordar e fazer aquilo que tem que ser feito. E é isso, fazer o seu check-up, ter um médico de confiança, cuidar das suas 4 saúdes, porque a pior maneira que tem de você usar medicamento é sem orientação médica. Deixo aqui o meu grande beijo pra vocês, encaminhem essa live pra todo mundo que vocês puderem, façam o bem ao próximo.